Eu fui ao hospital só para tranquilizar minha família, mas o que eu ouvi ali dentro me gelou por completo. No começo, parecia exagero, mais preocupação deles do que minha. Eu me sentia bem, ou, pelo menos, achava que me sentia. Cheguei ao hospital andando, sem dor forte, sem pressa, sem sensação de emergência. Se alguém me visse naquele momento, pensaria que eu estava ali apenas para conferir. Meu nome é Rafael. Tenho 41 anos. Sempre fui o tipo que evita médico. Nunca gostei de hospital. Nunca gostei de exame. E nunca fui de reclamar de dor. Naquela semana, minha família insistiu. Não porque eu estivesse passando mal, mas porque eu vinha dizendo, há dias, que algo não estava normal. Nada específico. Nada fácil de explicar. Às vezes era um cansaço estranho. Às vezes uma pressão leve no peito. Às vezes uma falta de ar rápida que passava. Eu dizia que era estresse. Trabalho demais. Pouco sono. Eles não se convenceram. Vai lá só para descartar, disseram. Só para a gente ficar tranquilo. E foi exatamente assim que eu entrei no hospital. Para tranquilizar outras pessoas. Na minha cabeça, seria rápido. Uma consulta. Talvez um exame simples. E pronto. Na recepção, o ambiente estava cheio. Gente com dores visíveis. Gente sendo chamada às pressas. Eu me senti deslocado. Quase culpado de ocupar espaço. Na triagem, a enfermeira perguntou o que eu sentia. Eu hesitei antes de responder. Por quê? Sinceramente, eu não sabia dizer direito. Expliquei do jeito que deu. O cansaço fora do normal. A pressão ocasional. A respiração curta em alguns momentos. Ela ouviu com atenção. Mediu meus sinais. Anotou tudo. Depois disse algo que, naquele momento, me tranquilizou. Não parece nada grave. Eu respirei aliviado. Ela completou. Mas vamos dar uma olhada com calma. Fui chamado para uma sala pequena. Um médico entrou logo depois. Ele foi educado. Calmo. Nada apressado. Fez perguntas sobre minha rotina. Sobre trabalho. Sono. Alimentação. Tudo parecia caminhar para a mesma conclusão. Estresse. Ansiedade. Rotina pesada. Eu já estava me preparando mentalmente para ouvir exatamente isso. Então ele disse, vamos pedir alguns exames, só para garantir. Eu concordei sem pensar duas vezes. Foi aí que tudo começou a sair do controle. Durante os exames, percebi algo estranho. O técnico ficou mais tempo olhando para a tela. Ajustou o equipamento. Repetiu uma parte. Nada dramático, mas diferente. Quando terminou, ele não disse pode ir. Disse apenas, vou levar isso direto para o médico. Aquilo me incomodou, porque exames normais não costumam ser levados direto. Voltei para a sala e comecei a esperar. E foi ali, sentado naquela maca, que senti algo mudar. Não uma dor, mas uma sensação fria no estômago. Uma intuição ruim. Como se aquele hospital, que eu tinha entrado apenas para tranquilizar minha família, estivesse prestes a me dizer algo que eu não queria ouvir. E o pior ainda estava por vir. O médico demorou mais do que eu esperava para voltar. No começo, tentei me distrair. Mexi no celular. Olhei para o teto. Respirei fundo. Mas o tempo começou a pesar. E foi aí que percebi outra coisa estranha. O ambiente ao meu redor mudou. Não de forma brusca, mas sutil. Pessoas passavam com mais pressa. Um enfermeiro entrou na sala ao lado e saiu rápido. Um carrinho de equipamentos foi empurrado pelo corredor. Nada disso tinha a ver comigo. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Quando o médico voltou, eu soube antes mesmo de ele falar. Ele não sentou. Ficou em pé, com o prontuário na mão. Leu algo rapidamente. Depois olhou para mim. Não era um olhar assustado, nem urgente, mas sério. Sério demais para quem estava ali só para tranquilizar a família. Rafael, ele disse, quero te fazer uma pergunta antes de continuar. Meu corpo ficou atento, como se tivesse entendido antes da cabeça. Você sentiu falta de ar hoje, mesmo que por poucos segundos. Eu pensei, e respondi a verdade. Sim, mas passou rápido. Ele assentiu. Fez outra pergunta.
E essa pressão no peito, ela aparece em repouso ou esforço. Às vezes parado, eu respondi. Às vezes andando. Ele anotou algo, respirou fundo, e então disse a frase que mudou tudo. Os exames não mostram nada gritante, mas mostram algo que não deveria estar ali. Meu estômago gelou. Como assim? Eu perguntei. Ele virou o monitor um pouco na minha direção. Apontou para a tela. Isso aqui pode ser nada. Ele fez uma pausa. Mas também pode ser o começo de algo sério. Aquela palavra, sério, entrou na sala antes dele. Eu tentei manter a calma, mas meu corpo não ajudou. O coração acelerou. A respiração ficou mais curta. Mas eu não estou sentindo dor, eu disse, quase como defesa. Ele respondeu com firmeza, mas sem alarde. Nem sempre o corpo avisa com dor. Silêncio. Foi um silêncio pesado, daqueles que não precisam de explicação. Ele continuou. Vou pedir mais alguns exames. E, por enquanto, quero te manter em observação. Observação. Aquela palavra bateu diferente. Mas eu vim só para tranquilizar minha família. Eu falei, quase rindo de nervoso. Ele não sorriu. Às vezes, ele disse, a gente vem por um motivo e descobre outro. Foi aí que senti, não medo, mas consciência. Consciência de que eu não estava mais ali por insistência da família, nem por precaução. Eu estava ali porque algo no meu corpo tinha levantado a mão. E alguém resolveu prestar atenção. E o pior ainda estava por vir. Depois que o médico saiu da sala, eu fiquei sozinho por alguns minutos. Minutos longos demais. Tentei racionalizar. Dizer para mim mesmo que aquilo ainda podia ser só cautela. Que médicos pedem exames o tempo todo. Que observação não significa urgência. Mas o corpo não concordava. Algo estava diferente. Não era dor. Era um desconforto profundo. Como se algo estivesse fora do lugar, sem fazer barulho. Minha respiração ficou mais curta. Não difícil. Só insuficiente. Eu inspirei fundo. Expirei devagar. Mas a sensação não passou. Alguns minutos depois, a enfermeira entrou. Dessa vez, com outro equipamento. Ela mediu meus sinais novamente. Pressão, oxigênio, batimentos. Olhou o visor. Olhou para mim. E franziu levemente a testa. Nada dramático. Nada exagerado. Mas sério. Você está se sentindo diferente agora? Ela perguntou. Eu assenti. Um pouco mais cansado, eu disse. E meio estranho. Ela notou algo. Sorriu de forma profissional. E disse, vou avisar o médico. Ela saiu da sala. E não voltou sozinha. Quando a porta se abriu de novo, havia mais gente. Outro enfermeiro. E um médico que eu ainda não tinha visto. O clima mudou completamente. Ninguém falou alto. Ninguém correu. Mas todos se moveram rápido. Colocaram sensores no meu peito. Um acesso no braço. Um monitor ao meu lado começou a apitar em um ritmo constante. Bip, bip, bip. Aquele som começou a me incomodar. É só monitoramento, alguém disse. Mas a voz saiu baixa demais para tranquilizar. O novo médico se aproximou. Olhou os exames. Depois olhou para mim. Rafael, ele disse, quero que você seja sincero agora. Meu coração acelerou. Você sentiu tontura? Visão embaçada? Alguma sensação de aperto agora? Eu respirei fundo antes de responder. Não dor, eu disse, mas parece que meu corpo está pesado. Ele assentiu, sem surpresa. Foi aí que eu percebi algo importante. Eles não estavam tentando descobrir se havia algo errado. Eles estavam tentando entender o quanto. E o pior ainda estava por vir. Minha mão começou a esfriar. Depois a outra. O suor apareceu na testa. Mesmo sem calor. O monitor mudou o ritmo. Bip, bip, bip. Um pouco mais rápido. O médico fez um sinal discreto com a cabeça. Outro profissional saiu da sala apressado. Eu tentei fazer uma pergunta, mas minha voz saiu fraca. Eu vou ficar bem? Eu perguntei. O médico se aproximou mais. Falou olhando direto nos meus olhos. Você fez a coisa certa vindo hoje. Aquilo não era resposta. Era aviso.
A maca começou a ser ajustada, o encosto baixado, as laterais erguidas. Vamos te levar para um lugar melhor para acompanhar isso, ele disse. A palavra acompanhar ficou ecoando, porque ninguém acompanha algo que está resolvido. Enquanto me moviam pelo corredor, eu olhava para o teto, luzes passando, som de passos rápidos. E foi ali, sendo levado sem saber exatamente para onde, que eu entendi uma coisa. Eu não estava mais ali para tranquilizar minha família. Agora, era o hospital que estava tentando me proteger. E eu ainda não fazia ideia do porquê. O corredor parecia mais longo do que antes. As luzes passavam rápido demais pelo teto. O som dos passos ecoava. Vozes se cruzavam, mas eu não conseguia distinguir palavras. Meu corpo estava ali, mas minha mente começava a ficar atrasada, como se eu estivesse alguns segundos fora do tempo. A respiração ficou irregular. Não era falta de ar total. Era como se o ar não fosse suficiente. Eu tentei avisar. Levantei a mão, mas o braço caiu pesado de volta. Rafael, olha para mim. Alguém disse. Eu tentei. Juro que tentei. Mas a visão começou a escurecer pelas bordas. Primeiro devagar, depois mais rápido. Meu coração batia forte, descompassado, como se estivesse tentando compensar algo. Oximetria caiu. Ouvi alguém falar. Depois outra voz. Prepara acesso. A maca parou. Alguém apertou meu braço. Outra pessoa ajustou algo no monitor. O som mudou. Bip, bip, bip. Mais rápido. O médico apareceu no meu campo de visão. Rosto sério, focado. Ele se inclinou sobre mim. Rafael, ele disse com firmeza, fica comigo agora. Eu tentei responder, mas minha boca não obedeceu. Foi nesse instante que o medo apareceu de verdade. Não o medo de sentir dor, mas o medo de perder o controle. Meu corpo começou a esfriar. As mãos ficaram geladas. O suor escorria pela testa. O ar não entrava direito. Cada respiração parecia incompleta. Pressão caindo. Alguém avisou. O médico falou algo que eu não consegui entender, mas o tom era claro. Urgência. Eles começaram a se mover mais rápido. Não correndo, mas decididos. Alguém colocou uma máscara no meu rosto. Outra voz pediu um medicamento. Alguém contou números em voz alta. Então, tudo ficou distante, como se o som estivesse sendo abafado, como se eu estivesse submerso. Minha visão se apagou, não de uma vez, em camadas. A última coisa que senti foi um aperto estranho no peito. Não dor, um aviso final. Depois, nada, nenhuma imagem, nenhum som. Nenhum pensamento, só silêncio. Quando voltei a sentir alguma coisa, foi o som. Um bip constante, ritmo regular, calmo demais para combinar com o que eu lembrava. Abri os olhos com dificuldade. A luz era branca, forte, artificial. Levei alguns segundos para entender onde estava. Olhei para o lado. Vi fios, tubos, um monitor mostrando números que eu não sabia interpretar. Meu corpo estava pesado, fraco, mas vivo. Foi quando percebi a placa na parede. UTI. Aquelas 3 letras demoraram para fazer sentido. UTI. Eu tinha ido ao hospital só para tranquilizar minha família. Só para ouvir que estava tudo bem. Que era exagero. Tentei me mexer. Não consegui. O pânico começou a subir. Mas antes que ele tomasse conta, alguém se aproximou. Era a médica. A mesma que tinha falado comigo antes de tudo sair do controle. Calma, Rafael, ela disse. Você está acordando agora. Acordando. Essa palavra bateu estranho. Ela puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. O olhar era sério, mas diferente. Mais humano, mais cuidadoso. Você perdeu a consciência no corredor. Ela explicou. Seu corpo entrou em colapso por alguns minutos. Meu coração acelerou. Colapso? Eu perguntei, a voz fraca. Ela respirou fundo antes de continuar. Você chegou aqui no limite. Ela me explicou que os exames mostraram algo que não dava sinais claros no começo. Algo que pode parecer ansiedade, cansaço, estresse, mas que, na verdade, era silencioso e perigoso. Então ela disse a frase que me gelou completamente. Você estava com uma embolia pulmonar.
Eu fiquei em silêncio. Não porque entendi, mas porque o nome soava grande demais. Ela explicou com calma. Um coágulo, formado sem aviso claro, que viajou até o pulmão e começou a bloquear a passagem do sangue. Por isso a falta de ar discreta, o cansaço estranho, a pressão que não doía. Se você tivesse ido para casa, ela disse, talvez não tivesse acordado. Aquilo me atravessou inteiro. Tudo fez sentido ao mesmo tempo. O incômodo leve, a intuição, o silêncio da enfermeira, a urgência sem alarde. Eu não estava exagerando. Eu estava sobrevivendo sem saber. Ela explicou que o tratamento tinha começado a tempo, que o risco agora estava controlado, que eu ficaria bem, mas que foi por pouco, muito pouco. Nos dias seguintes, eu fiquei ali, observando, pensando em como quase ignorei tudo, em como fui só para tranquilizar outras pessoas, quando era eu quem precisava de ajuda. Hoje, olhando para trás, eu entendo uma coisa muito clara. Nem todo perigo dói, nem todo problema grita. Às vezes, o corpo avisa em silêncio, e a gente só escuta se parar. Eu fui ao hospital achando que sairia em poucas horas. Saí entendendo que ouvir o corpo não é fraqueza. É o que mantém a gente vivo. E se você que está ouvindo isso agora sente algo estranho, mesmo que pareça pequeno, não ignore, porque eu quase ignorei. E agora eu sei exatamente o preço disso.